Oi, pessoal! Mais um Voando com Baleias no ar, toda quinta-feira, às 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. Começando o episódio, se você está assistindo aí em vídeo pelo YouTube ou pelo Spotify, estou em pé porque eu quero mostrar para vocês como as pessoas ficam mais bonitas quando esfria. Não é nem no inverno, mas elas ficam mais bonitas quando esfria. Estou aqui com o meu belo lookinho de entregador da 99 Food, muito estiloso, inclusive. Meu bonezucho da Marcolina, a minha blusinha de brechó, calça de moletom e esse daqui que dá todo um tom no negócio, que é o quê? Chineluxo. Esse chinelinho, gente, de ficar em casa, ele é vida. E eu tava esperando cair uns 4 graus, 5 graus de temperatura, porque isso aqui, meus amigos, depois que você coloca no pé, depois que você aprende a usar, você nunca mais quer tirar do pé, porque é a coisinha mais confortável do mundo. Virei um senhor, né? Virei um senhorzinho. Então é isso que temos por enquanto. E aí, meus queridos, como que estão vocês? Espero que estejam bem, espero que esteja tudo certo por aí. Bom, tá frio, tá frio. Não sei se quando o episódio for ao ar, que eu tô gravando na terça-feira à noite, vai continuar frio. Se bem que a previsão do tempo era que até quinta, sexta-feira ainda tivesse bastante frio, pelo menos na região sudeste do país, né? Sul-sudeste do país estaria bastante frio. Mas não sei, me digam vocês aí se tá frio ou se não tá. Eu estou achando uma delícia, porque pelo menos eu posso me esbaldar de tomar café, o coração, ó, a 200 batimentos cardíacos por segundo, e posso usar roupinhas um pouco mais ajeitadas, ficar um pouquinho mais bonitinho mesmo que dentro de casa. Isso é ótimo, ótimo mesmo. Bom, pessoal, a gente precisa falar, na verdade a gente não precisa, mas eu quero, sobre reality show de frutas. Porque nós estamos indo, meus queridos, para uma nova fase. E é uma fase que eu não sei onde vai parar. A gente começou lá com as novelinhas de fruta, a moranguete, o abacatudo, o bananildo, etc e tal. Inclusive, tem investigação, se não me engano, o Ministério Público começou a investigar o conteúdo dessas novelinhas, né? Porque é muito disfarçado ali de uma estética que é de animação, então muitas crianças consomem esse tipo de conteúdo, mas está muito longe de ser um conteúdo para ser consumido por crianças. Deixa eu até procurar a notícia aqui para vocês. Novela, frutas, investigação. Olha, você já parou para pensar que essas palavras estariam juntas na mesma frase? É só no Brasil, gente. É só no Brasil. Inclusive, eu estava me perguntando aqui se esse fenômeno, né, das frutas, das novelinhas de fruta, ele é nacional ou se ele veio de uma trend importada, sabe? Porque eu, pelo menos, não vi é, coisas parecidas no TikTok gringo ou no Instagram. Aqui, ó, matéria da CNN Brasil, do dia 29 de abril desse ano, olha. A conhecida novelinha das frutas, vídeos curtos nas redes sociais, foram denunciadas pelo Ministério dos Direitos Humanos por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente no mês de abril. Em comunicado oficial do MDHC, esses vídeos vão contra os artigos do ECA Digital, que estabelece a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Segundo as instituições, esses conteúdos têm elementos de adultização, sexualização, conflitos abusivos e violência simbólica. Eu já cheguei a falar sobre isso no meu perfil profissional, que eu sempre falo para vocês, @Rafael Nipper. Lá eu estou falando sobre comunicação digital, comportamento digital, marketing, conteúdo, branding, enfim. Sobre o fato de você ter temas muito complexos ali e muito pouco para criança, sendo adotados e sendo embalados numa estética que é essencialmente assim, que chama a atenção das crianças, que é uma animação, né? Então, um pai, uma mãe, o responsável que seja, vai ver ali, vai passar por cima no dia a dia, tá correndo, vê a criança com o celular, vê ela vendo umas frutinhas bonitinhas conversando, não vai achar que aquilo é um problema. Mas é porque isso daqui é tudo menos inocente. As novelas das frutas são tudo menos inocentes. E o mais doido é a gente parar para pensar o quanto se normaliza nessa produção, pelo fato de você ter essa estética de animação, temas, falas,
preconceitos, problematizações que, se não fosse na boca da animação, dariam cadeia facilmente, muito facilmente. Então fica um lugar de tipo, porra, as pessoas às vezes estão usando esse recurso de entretenimento para falar coisas que, se fossem elas mesmas falando fisicamente, como pessoas mesmo, elas seriam condenadas, não só pela sociedade, mas até criminalmente. Então, tipo, é muito doido você pensar que esse recurso está sendo usado para falar o que ninguém quer falar, o que ninguém pode falar, né? O que ninguém deve falar ou exteriorizar, porque é crime. Né? Então, a gente está vendo a animação sendo utilizada para cometer crimes, em alguma medida. Então, essa movimentação aí do SNDCA, né, que é o sindicato que faz a proteção das crianças e adolescentes, baseado no ECA digital, faz muito sentido, justamente para proteger essas criaturas, né, essas criaturinhas, essas pessoinhas que são muito vulneráveis e não tem essa distinção entre certo e errado, se isso daqui é adulto ou se é para criança. Eles veem só uma animação, umas frutinhas falantes bonitinhas. Mas tudo isso é para falar sobre o próximo passo nisso, porque a gente achou que essa trend das frutas, das novelinhas, já tinha passado. Mas eu fui impactado muito recentemente aí pelo reality show das frutas, que é o Tutti Frutti Brasil. E basicamente, como vocês podem imaginar, ele é um Big Brother Brasil, ele é baseado no Big Brother, assim, 100%. Tem ali a academia, os quartos, uma apresentadora, o perfil dos participantes é muito parecido, tem uma vinheta de abertura que imita ali o logo do BBB, então é, é isso que vamos ter a partir de agora, Tutti Frutti Brasil. E o que me deixa muito intrigado, assim, primeiro de tudo que falei, porra, bem na hora que tava passando esta bosta dessa trend, dessa tendência, aí vem isso, né? Porque não começou nas frutas, começou nos objetos falantes, ah lá, lembrei. Começou nos objetos falantes, lembra disso? Começou nos objetos, aí daqui a pouco vai para os prédios, coisas inanimadas do tipo. Campinas fez uma propaganda, a prefeitura de Campinas fez uma propaganda é, utilizando, né, os hospitais falantes, porque era uma campanha da Secretaria de Saúde. Mas isso desagou nas frutas, das frutas foi para a novela de fruta, da novela de fruta estamos indo para o reality show. O que me deixa muito intrigado é saber o tempo que as pessoas têm para fazer isso, porque por mais que seja um prompt, né, por mais que seja algo ali que você digita e é gerado por inteligência artificial, você precisa dedicar um tempo naquilo. Né? Você precisa minimamente ter uma ideia, um mínimo de roteiro que seja. Você precisa descrever o personagem, você precisa pensar nos perfis, você precisa editar depois, né? Porque você repara, falando especificamente aí do Tutti Frutti Brasil, que tem corte, então tem ali pontos em que certamente a primeira versão daquela cena em IA não deu certo, então tem que refazer e editar os melhores momentos, para daí desaguar no final do conteúdo. E eu fico, assim, absurdado da quantidade de tempo que essas pessoas têm para fazer esse tipo de conteúdo. É muito doido para mim, porque eu fico pensando com qual objetivo também, porque daqui a pouquinho, gente, isso daí vai passar. Daqui a pouco passa. Tudo passa, até uva Pacildo, que poderia ser o nome de um participante do Tutti Frutti Brasil aí, um senhor de idade, provavelmente. Mas com qual objetivo você gasta tanto tempo nisso? Ok, tem a questão do engajamento, você cria uma conta, ela cresce, mas e depois? O que você faz com isso? Porque, mano, não vira uma espécie, por exemplo, de portfólio, do tipo, ah, não, eu sou um artista 3D, sei lá, e eu criei esse reality show com base no BBB para mostrar meu trabalho. Não é. Parece que é um engajamento muito vazio, do tipo, vou fazer aqui por fazer. Porque se quer fechar publicidade, isso fecha. Se a gente volta um pouquinho lá atrás, quando a gente começou a ter, né, essas pessoas, personagens por inteligência artificial, começou lá na Marisa Maio, lembra disso, gente? Da Marisa Maio, do Raoni? Menina, aquilo lá foi inovador e revolucionário. Começou lá atrás, aí todo mundo fez
os seus programas que nem a Marisa Maiô. Aí fizeram o tio da Marisa Maiô, que era o fulano de sunga. Aí tinha a irmã da Marisa Maiô. Aí, enfim, vocês sabem, né? Então, certamente as novelinhas de frutas e os reality shows de frutas vão estragar, apodrecer daqui a pouquinho. Mas o tanto de energia que você coloca para surfar na onda das trends é muito doido mesmo. Aliás, trend é um negócio louco, né? Porque ele catapulta, só que você tem que saber para onde vai te catapultar. Pode te jogar tipo para dentro do castelo, pode te jogar no fosso do crocodilo para você morrer, porque não tem como saber. Na verdade, tem como saber como aproveitar. Por exemplo, se a gente fala de trends, eu tenho a teoria que trends e threads, acho que trends, né? Eu sempre confundo as duas palavras. Mas trends são, sei lá, eu considero original quem fez primeiro. Depois, quem fez depois, quem replicou, é só uma cópia. Você está colocando ali sua personalidade e tal, você pode fazer de outro jeito, enfim. Mas é só uma cópia. Genial é quem teve a primeira ideia. Trends nada mais são do que cópias. A gente copia, a gente vive de consumir cópia, porque você não consegue chegar no original. Raramente você consegue chegar no primeiro, na primeira pessoa que teve aquela ideia, porque tudo é muito rápido, muito líquido. Então, o que passou agora, daqui 2 segundos vem outro, e a cópia é melhor que o original, e aí você não sabe quem copiou quem. Então, é muito doido isso. E você saber aproveitar as trends é um talento, assim. O que eu não acho que é o caso da galera que faz esses reality shows de fruta ou as novelinhas de fruta. Eu acho que é só pra ter uma conta grande, sabe? Só pra falar que fez por pura diversão, que também não tá errado, né? Se divertir. Você não precisa também ter uma estratégia cabeçuda de conteúdo para utilizar redes sociais ou para produzir alguma coisa. Inevitavelmente, produzir sem responsabilidade leva você a alguns lugares bastante sombrios. Mas eu acho que essa galera faz só por zoeira. É diferente, por exemplo, de maquiadoras, influencer que trabalha com maquiagem, tipo uma Camila Pudim da vida, que entra numa trend muito consciente do que ela vai fazer, muito apropriada do tipo, tá, eu vou entrar nisso daqui porque tá todo mundo falando, mas eu vou dar meu toque com esse objetivo final, que é o que eu quero fazer, que é mostrar mais o meu trabalho, mostrar que eu também sei fazer, que eu também sou relevante, chegar em outros públicos por meio dessa trend. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem tendência e tem trend. Eu acho que as frutinhas são uma tendência, não é uma trend exatamente, sabe? Pensando um pouquinho melhor, eu acho que é a modinha. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Só que, porra, é muito tempo gasto nisso, sabe? E tempo é um ativo tão escasso que a gente não tem, na verdade, que, sei lá, fico pensando muito sobre. Porra, você vai gastar tanto tempo com isso pra nada, sabe? Só pra ter um fulaninho, uma fulaninha dando risada e falando, ai, que legal isso daqui, sendo que nem a sua assinatura você consegue colocar ali, tipo, nem sua cara, como é o caso da Camila Pudim, ou de outras maquiadoras, ou de outros produtores de conteúdo que seguem trends, que fazem trends e tal. Mas sei lá. E é muito doido pensar que é muito fácil produzir conteúdo e hoje a gente tá meio esvaziado de sentido nesses conteúdos. Não é sentido a palavra, mas é quando você pensa que tá tudo muito igual, que nada é wow, que incrível, que maravilhoso, eu vou parar e vou apreciar esse conteúdo, eu vou deixar absorver, eu vou pensar sobre esse vídeo. A gente não tem tempo de pensar, tudo passa super rápido, sabe? Então eu acho que até por isso essas novelinhas, esses reality shows bombam tanto, porque você tem que aproveitar enquanto as pessoas que têm o nível de atenção de uma nós conseguem ainda prestar atenção e ainda se importam com aquilo. É difícil você remar contra a maré das trends ou do conteúdo que vem sendo produzido. Eu sofro muito com isso, inclusive. Aqui no podcast, por exemplo, que já falei para vocês, se fosse depender de acesso, eu já teria largado faz bastante tempo, ou até mesmo dos meus próprios conteúdos no TikTok. Eu tenho plena consciência de que eu vou muito contra o algoritmo. E não é que eu sou disruptivo nem nada do tipo, ai, nossa, como é rebelde, é um Mandaloriano.
Mas agora eu posso usar essa referência porque eu assisti a série. Ai, gente, incrível, inclusive. Mas eu não quero. Eu quero produzir para quem tem aquele tempo, naquele ritmo, quer entender daquela forma, com aquele nível de profundidade, com aquele nível de explicação. Então, é natural, até meio que esperado que os conteúdos acabem não performando tão bem. Muito embora, ultimamente, a gente tenha visto um movimento para voltar a ter conteúdos mais profundos, né? Mas isso é uma outra discussão, é uma outra questão. Por enquanto, o que temos são vídeos de cachorro por IA e novelas de frutas. E agora o reality show. Meu Deus do céu, onde vamos parar, hein? Não sei, mas eu vou parar por aqui. Voando com Baleias vai chegando ao fim. Não se esqueçam então que a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube, além, é claro, dos nossos cortes no TikTok, Instagram e YouTube formato Shorts, beleza? Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço para vocês, valeu, falou e até lá. Tchau, tchau.